Tiago, capítulo de número 3, do verso 1 ao verso 12. Vamos ler então, Tiago capítulo 3, diz o seguinte: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também, a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Amém? Meus irmãos, nesta noite eu quero compartilhar com os irmãos sobre o seguinte tema: língua, instrumento de bênção ou de maldição? Língua, instrumento de bênção ou de maldição? Esse assunto não é tão importante, né? Eu acredito que, pelo contrário, seja um assunto extremamente importante para tratarmos na igreja. Porque a língua, ela sempre foi um problema histórico em toda a humanidade. Quando nós olhamos, por exemplo, na origem da humanidade, foi através de palavras, né? Quando nós falamos de língua, nós estamos falando de comunicação. Foi através de palavras que Eva caiu na tentação do diabo. E foi com o mesmo método, ou seja, através das palavras, que Adão também foi persuadido a comer o fruto, né, do conhecimento do bem e do mal. E então começou toda a história, né, do pecado e todos os problemas que temos em decorrência a isso. Irmãos, quando nós olhamos na palavra de Deus, a língua pode ser um instrumento de bênção, como nós lemos aqui, e um instrumento de maldição. Quantos problemas não são gerados pela língua? Quantos problemas? E você se lembra da Torre de Babel? Quando os homens estavam fazendo aquela grande torre, indo contra a vontade de Deus, a maneira como Deus resolveu foi trocando a língua de todo mundo, né? Parece que quando Deus interveio na língua, o problema simplesmente se acabou. Meus irmãos, a questão é que não é o órgão da língua, né? Não é só o órgão da língua, mas a questão é a comunicação através da língua. Porque eu já vi mudos fofoqueiros, né? Que só pela comunicação ali fofoca também.
Então a questão não é o órgão, a questão é a comunicação. Porque eu acredito que se muitos fofoqueiros perdessem a fala, ia aprender outro método de continuar fazendo o seu trabalho. Irmãos, mas Tiago ele olha para essa perspectiva que a língua ela é extremamente problemática e essa questão começa da liderança, começa dos líderes da igreja. Porque Tiago está tratando, por exemplo, no verso 1 e no verso 2, ele diz: não sejam muitos de vós mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Ou seja, a cobrança maior é da liderança da igreja, é dos pastores, é dos líderes, né? Dos diáconos, líderes de diretoria, líderes de departamentos, toda a liderança que está sob, né, liderando o corpo de Cristo, nós temos em nós uma grande responsabilidade. Muito, muito grande responsabilidade. Porque nós, a liderança, principalmente a liderança, influencia com palavras. E nós podemos influenciar as pessoas tanto para o bem quanto para o mal. E nós sabemos quantos exemplos de líderes religiosos que hoje influenciam as pessoas para o mal, não para o bem. Irmãos, e muitos crentes estavam almejando aqui o cargo de mestre, na liderança. Mas Tiago diz, olha, vocês têm que ter idoneidade, capacidade de liderar essas pessoas. E tem que ter controle da língua, porque quando você não sabe controlar a língua como líder, o peso maior é sobre você, a cobrança é maior. Tiago fala que para que uma pessoa lidere algo na igreja, ou que ela ensine a igreja, ela deve ter uma grande responsabilidade com as suas palavras. E às vezes é melhor se calar do que falar o que não deve. Meus irmãos, o exemplo de refrear a língua começa pela liderança. E Tiago é enfático, ele diz que muitos mestres receberão juízo dobrado, com maior rigor, se eles não cumprirem com a Escritura, né? Tiago diz ainda, lá no capítulo 1, do verso 26 da mesma carta, ele diz que se alguém se diz ser religioso, mas não refreia a sua língua, a sua religião se torna vã. Ou seja, se você diz que você é cristão, você é crente, e você não consegue dominar a sua língua, a sua religião, ela é vã, ela não vale a pena. Meus irmãos, os pastores e líderes são os que conduzem a igreja e devem ser os primeiros a vigiar na língua. E eu digo que muitos pastores se perdem e destroem o rebanho por falar demais. Muitos líderes causam problemas graves por compartilhar coisas que são relativas à liderança com pessoas que não têm maturidade para lidar com tais informações. Às vezes nós falamos demais. Muitos líderes usam púlpitos e os momentos da sua oratória para atacar ou para desabafar. E o púlpito é momento de pregar o texto, pregar a palavra. Veja as responsabilidades do líder. Mas essa responsabilidade não é só do líder. A responsabilidade é de todo o rebanho. Todo o rebanho precisa vigiar na língua. Toda pessoa precisa vigiar na sua comunicação. Mas quais são os argumentos que Tiago afirma que a língua é um perigo? Quais são os argumentos? Em primeiro lugar, ele vai dizer que a língua tem poder de direcionar e conduzir. A língua tem o poder de direcionar e conduzir. Veja no verso 3 e no verso 4. Ele diz, ora, se pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios que, embora tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme, se voltam para onde quer o impulso do timoneiro. Tiago afirma, meus irmãos, que as nossas palavras são instrumentos de direção, né? Nossa palavra direciona. Quando nós ensinamos algo, quando nós transmitimos algo com a nossa comunicação, nós estamos direcionando.
Isso acontece principalmente com a liderança, que direciona, que aponta o caminho. E Tiago afirma que essas palavras são instrumentos de direção para nós e para os outros. E ele utiliza aqui algumas figuras. A primeira figura que ele utiliza é a figura do cavalo. O cavalo é um animal grande e poderoso. Um animal grande e poderoso. Isso ele está fazendo uma comparação com a língua, porque a língua também tem o poder. Tem o poder de construir, de edificar, mas também de destruir. Cavalos que são robustos e fortes. Mas quando você coloca um freio na boca do cavalo, você consegue fazer o quê? Direcionar. O Tiago está fazendo essa comparação dizendo o seguinte, que quando você coloca um freio na boca do cavalo, você consegue dirigir para onde você queira, né, levar aquele cavalo, você também dirige. Da mesma forma, a nossa língua também nos dirige. Através da nossa boca, né, ele quer fazer essa comparação, para onde nós apontamos, nós vamos. Ou seja, você pode dirigir e direcionar a tua vida conforme as palavras que você libera. Meus irmãos, outra figura que Tiago utiliza é a figura do navio. O navio utilizado sempre para transporte, né, um grande instrumento aí que é utilizado, foi utilizado no mundo antigo e ainda é utilizado hoje. O navio, ele é grande, ele é grandioso, mas ele é conduzido apenas por um pequeno leme, que fica embaixo daquele grande navio. E para onde o timoneiro, no caso, o capitão do navio, direciona esse leme, conforme você movimenta esse leme, o navio, ele vai para um lado ou vai para o outro. Da mesma forma, Tiago está dizendo o seguinte, a língua também é um pequenino órgão. É um pequenino órgão. Mas, da maneira como você controla a sua língua, você está direcionando para o bem ou para o mal, para a bênção, para a maldição, para a construção ou para a destruição. A língua é um objeto extremamente perigoso. É um objeto extremamente perigoso. É algo extremamente complicado. E o navio, ele representa a nossa vida e a vida das outras pessoas. Através da língua, nós direcionamos para o mar calmo ou nos direcionamos para os icebergs, para as tempestades. Ou seja, através da língua, nós nos direcionamos para o sucesso ou para o fracasso. Por exemplo, eu quero dar alguns exemplos históricos. O que dizer de Adolf Hitler, que por sua oratória e sua fala levou milhares de pessoas a seguir a sua ideologia, as suas loucuras, causou um estrago mundial e conduziu a um verdadeiro caos, levando milhares de pessoas à morte e conduzindo a história para a Segunda Guerra Mundial. O poder da língua. E não sei se os irmãos já viram algum vídeo da forma que Adolf Hitler falava nos seus palcos, e as pessoas simplesmente ovacionavam Hitler, não estavam, parece que muito atentos para o que estava acontecendo, simplesmente iam para onde ele direcionava, por causa do poder da sua oratória. O que dizer, meus irmãos, de Martin Luther King, que também foi um grande e poderoso orador, conseguiu influenciar milhares de pessoas para lutar contra o racismo, e a maioria de nós conhecemos aquela frase, eu tenho um sonho, por causa das grandes pregações de Martin Luther King. O que dizer também de grandes pregadores, como Spurgeon, Billy Graham, Jonathan Edwards, William Carey, John Calvino, Martinho Lutero, grandes expositores das Escrituras, homens poderosos na palavra, que levaram também milhares de pessoas ao Evangelho. Você vê que pelo poder da palavra você pode conduzir as pessoas para a destruição, mas também você pode levar para a bênção.
Meus irmãos, como nossas palavras influenciam as vidas, para o bem ou para o mal. A nossa língua é um instrumento de direção. Agora a pergunta que eu te faço é: para onde você está direcionando a tua vida e a vida das outras pessoas através da tua comunicação? Tem muitas pessoas destruindo suas vidas e suas famílias por causa de palavras fora do lugar, palavras, que desmotivam, palavras que ferem, palavras que destroem. Meus irmãos, isso é muito complicado. E nós precisamos olhar para nós mesmos e vigiar aquilo que nós estamos falando. Em segundo lugar, a língua, ela tem poder de destruir. Tem um poder de destruição. Veja no verso 5 e no verso 6. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Sim, a língua, qual mundo de iniquidade, colocada entre os nossos membros, contamina todo o corpo, inflama todo o curso da natureza, sendo, por sua vez, inflamada pelo inferno. Que texto, tranquilo, de ser lido. A verdade é que a língua é perigosa, ela é um fogo que destrói. E o Tiago utiliza aqui a figura da fagulha. A fagulha, aquela pequena fagulha que você lança no matinho seco, e simplesmente aquilo se torna um incêndio terrível. Não sei se aqui alguém, quando criança, já fez isso, eu já fiz, de jogar fogo nas coisas. E causei grandes problemas. E você vê, irmãos, como que é uma coisa interessante. Uma vez eu e meus primos brincando, perto de um mato seco assim. E eles estavam fazendo aquela brincadeira de você segurar o fósforo e dar um peteleco, aí o fósforo acende. Aí eles não estavam conseguindo fazer. Eu falei, deixa eu mostrar para vocês. Que o primo mais velho é sempre o mais, que influencia os outros, faz discórdia, briga, faz uma parte de coisa assim. E eu falei, vocês não estão sabendo fazer, vem aqui. Aí eu peguei e para onde eu direcionei aquilo? Por um mato seco que estava ali. E eu segurei e tuf! Aquele fósforo acendeu imediatamente. Quando caiu, estava seco, um tempo seco e quente. Pensa num dia quente. Na hora que o fósforo caiu ali, já incendiou. Pronto. Já virou um trem um incêndio que foi longe. Foi longe esse incêndio. Foram chamar o meu tio lá, na casa da minha avó. Socorro, que está pegando fogo em tudo na linha do trem. E eu fiquei quietinho, Meus primos apanharam, mas eu fiquei quieto. A questão, irmãos, é que Tiago, ele compara essa situação de uma fagulha com a língua. A língua é dessa forma, palavras são dessas formas. E uma fagulha, apenas uma pequena fagulha, pode incendiar uma floresta inteira. Às vezes uma pequena frase, um pequeno comentário pode ser suficiente para causar um verdadeiro incêndio. E isso acontece às vezes na igreja? Será que acontece? Acontece. A gente tem que vigiar. Algo que a gente fala para o irmão, uma conversa distorcida, uma conversa que a gente ouviu de outro e repassa sem saber se isso procede ou se não procede, isso é perigoso. Isso é perigoso. Irmãos, uma palavra torcida, uma frase mal falada, uma notícia falsa espalhada pode virar um verdadeiro incêndio e pode destruir a vida de uma pessoa. Pode destruir a vida de uma pessoa. O pecado que Tiago está citando aqui, meus irmãos, é o pecado que Deus abomina. É uma pessoa que usa palavras para criar situações, criar discórdia, colocar um irmão contra o outro. Em Provérbios 6, verso 16 a 19, diz as 6 coisas que o Senhor detesta, e a 7ª ele abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, as mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. E qual que é a última que Deus abomina?
a testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contenda entre os irmãos. Uma pessoa fofoqueira, linguaruda, contendeira, é abominada pelo Senhor. Deus abomina. Porque coloca pessoa contra pessoa, coloca irmão contra irmão. Cria problemas, cria incêndios. Né? Meus irmãos, a língua é um mundo de iniquidade. Olha só que expressão que Tiago usa. Mundo de iniquidade. Tiago afirma que a língua ela pode expressar todo tipo de pecado. Pode expressar orgulho, inveja, ira e muitos outros pecados. A lista é enorme. Tiago diz que a língua ela pode acabar com toda a carreira da existência humana. Ou seja, Tiago ele considera a nossa vida como um curso. E nós estamos dirigindo essa vida e nós podemos destruí-la totalmente por causa de uma palavra errada, por causa de uma conversa torcida, por causa de uma palavra que a gente não vigiou. E as nossas palavras podem levar à falência todo o curso natural da vida de alguém. Quantas pessoas já não perderam suas vidas por causa da língua, por causa de conversa? Quantas pessoas que não perdem empregos? Quantas pessoas que não perdem famílias por causa da língua? Porque não vigiam a língua. A língua tem poder de destruir. E temos que tomar cuidado, irmãos, algo muito importante aqui. Tome cuidado até com brincadeiras que você faz. Tome cuidado. Tome cuidado com brincadeiras. Certas brincadeiras que você fala, você não sabe se você está ferindo, magoando essa pessoa que você está fazendo. Esse tipo de brincadeira. Né? A Bíblia é muito clara, em Provérbios diz que alguém faz um mal, alguma coisa, e diz, não, foi só brincadeira. Tome cuidado. Brincadeiras, às vezes, ferem a alma de outras pessoas. Criam problemas. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Diz em Romanos 14, 19. Se o que você for falar não vai edificar, fique calado. Não empreste sua boca para Satanás. Temos que se alegrar, brincar sim, mas brincadeira dentro do respeito. Brincadeira sempre dentro do respeito. Cuidado com brincadeiras exageradas, cuidado com palavras fora do lugar. Cuidado. Em terceiro lugar, meus irmãos, a língua ela é indomável. No verso 7, no verso 8, Tiago ele compara a língua com feras, com animais ferozes. Ele diz, pois toda espécie, tanto de feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar se doma e tem sido domado pelo gênero humano, mas a língua nenhum homem pode domar, é um mal irrefreável, está cheia de peçonha mortal ou de veneno mortal. Tiago está dizendo o seguinte, os homens conseguiram domar os tigres, os leões, as serpentes, conseguem dominar grandes animais, mas a língua que é tão pequenininha, o homem não consegue controlar. A língua é como um animal feroz, pronto a destilar o seu veneno. Pronto a destilar o seu veneno mortífero. E Tiago traz uma comparação dizendo que muitos desses animais são perigosos, muitos são peçonhentos, mas nenhum deles, nenhum animal, por mais peçonhento que seja, pode ser a mamba negra, aquela cobra, perigosíssima. Nem ela tem um veneno mais mortal do que a língua. Irmãos, em quarto lugar, a língua é contraditória. Isso aqui é um problema. A língua é contraditória. Ele diz o seguinte, com ela nós bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela, a mesma língua que você abençoa, que você glorifica a Deus, com essa mesma língua você amaldiçoa uma pessoa.
O que Tiago está falando é a mesma coisa que João fala na sua primeira carta. Porque como alguém pode dizer assim que ama a Deus odiando o seu irmão? Como você pode amar a Deus que você não vê, sendo que você odeia o seu irmão, aquilo que você vê? Da mesma forma, a língua é utilizada para bendizer ao Senhor, celebrar culto a Deus, mas com essa mesma língua a pessoa usa para destruir a vida de outros, para amaldiçoar outras pessoas. Tiago, ele diz o seguinte, ele pega um argumento, ele diz o seguinte: como pode uma mesma fonte jorrar água boa e água ruim? Como pode uma coisa dessa? Mas a língua consegue fazer isso. A língua consegue fazer isso. Como pode, meus irmãos, ele diz aqui, uma figueira produzir azeitonas e uma videira figos? É complicado. Tiago não consegue entender isso. Ele diz o seguinte: meus irmãos, não pode ser assim. A nossa boca tem que ser bênção, não maldição. E é muito interessante nós citarmos uma frase de Jesus, né? Em Lucas capítulo 6, verso 45, Jesus diz assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do seu mau tesouro tira o mal. Pois do que há abundância no coração, disso fala a boca. Ou a boca fala, né, o que está cheio o coração, o que o coração está cheio. Ou seja, a sua boca, ela transmite aquilo que está cheio, a sua mente, o seu coração. E a nossa boca, ela acaba refletindo realmente aquilo que nós estamos pensando. Se suas palavras são apenas xingamentos, seu coração está cheio de ódio, impurezas. Se suas palavras são só de reclamação, murmúrio, o seu coração está cheio de ingratidão. Se suas palavras são palavras obscenas, o seu coração está cheio de perversão. Mas se suas palavras são boas, agradáveis, palavras que edificam, as palavras de um servo de Deus, né, o seu coração está cheio de Cristo. Quando nosso coração está cheio de Cristo, nós compartilhamos Cristo. Mas se enchemos a nossa mente, o nosso coração, de coisas ruins, a nossa boca também vai transmitir isso. A boca fala daquilo que você ocupa o seu pensamento, o seu coração. Meus irmãos, e ele utiliza aqui duas figuras. A figura da fonte de água. A fonte de água simboliza o frescor, significa bênção. Quando se encontra uma fonte de água em meio do deserto, ali há esperança e alegria. Dessa fonte pode jorrar águas boas, né? Mas também águas contaminadas. Ou seja, com a mesma língua, você pode trazer refrigério, você pode trazer ânimo, esperança para a vida de uma pessoa. E com a mesma língua, você pode desanimar, você pode destruir, você pode matar alguém com uma palavra. Palavras que ferem profundamente. Assim, meus irmãos, a nossa palavra tem que ser palavras boas, para trazer alegria e esperança, não tristeza, não ferir com as palavras. Tiago também usa a figura das árvores frutíferas, né? A nossa boca pode produzir frutos maravilhosos, frutos, mas também podem produzir frutos ruins. Mas Tiago, ele diz o seguinte: não é conveniente que seja assim. A nossa vida tem que ser a expressão de Jesus, a expressão do amor de Deus. E as palavras de Jesus produziam vida e esperança. Mesmo que às vezes as palavras de Jesus, por vezes eram palavras duras, palavras que confrontavam, mas eram palavras que edificavam, palavras que construíam. Agora tem gente também que tem palavras duras, mas é palavra dura que não constrói nada, só destrói. Só destrói. Irmãos, nós temos que tomar cuidado. E como nós vamos trabalhar na nossa vida? Temos que tentar controlar o máximo possível as nossas palavras.
E Tiago compara alguém perfeito com alguém que consegue controlar perfeitamente a sua comunicação. Ele diz no verso 2: porque todos tropeçamos em muitas palavras. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito. Agora, existe alguém perfeito? Não. Por que não tem perfeito? Porque não tem ninguém que controle 100% as suas palavras, a sua comunicação. Não tem ninguém perfeito. Mas o que nós precisamos é buscar ser perfeitos. Como Jesus disse, sede perfeitos, como o vosso Pai no céu também é perfeito. Temos que procurar. Como fazemos isso? Em Efésios capítulo 5, verso 18 a 20, diz o seguinte: não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos. É uma ordem, enchei-vos. Você lembra que eu disse que você fala aquilo que está cheio o teu coração? Então temos que esvaziar os lixos, as coisas ruins que tem no nosso coração e encher de coisas boas. Encher da palavra de Deus, encher do Espírito de Deus. E veja que o resultado de encher-se do Espírito de Deus é que a nossa boca vai expressar a glória de Deus. Veja que ele continua dizendo: não vos embriagueis com vinho no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças por tudo a Deus o Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando enchermos o nosso coração da presença do Espírito Santo, as nossas palavras, a nossa comunicação será também transformada para a glória de Deus. É isso, meus irmãos. Veja que quando uma pessoa ela é cheia do Espírito Santo, ela fala de coisas espirituais. Mas quando uma pessoa é cheia de carne, só profere aquilo que é pecaminoso, aquilo que é abominável aos olhos do Senhor. Meus irmãos, que nós possamos pensar nesta noite, pensar como nós temos utilizado as nossas palavras. E eu quero finalizar esta mensagem com Salmos 34:13. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Guarda a tua língua, tá? Guarda a tua língua. Quando der aquela coceirinha, deixa ela atrás ali da prisão, dos dentes ali, deixa ela bem guardadinha ali, porque se você soltar a fera, você soltar o veneno, pode ser perigoso, viu? Pode ser muito perigoso. Então vamos orar nesta noite, vamos pedir que o nosso Deus nos dê sabedoria, que Ele nos dê graça, que Ele nos dê enchimento do poder do Espírito Santo para poder controlar as nossas palavras. E eu quero deixar aqui uma palavra especial para as famílias, para os líderes das famílias, para os pais, para as mães. Vocês estão construindo ou destruindo sua família através das suas palavras. Tá? Você pode construir uma família maravilhosa. Você pode construir uma família feliz. Mas também você pode criar um lar de desavenças e de destruição por causa das tuas palavras. Né? E como diz aquele ditado, né? Há 3 coisas que não voltam atrás, né? Uma delas é a palavra pronunciada, né? A flecha lançada e a oportunidade vencida. A palavra que vai, ela não volta. Você pode até pedir desculpa, você pode pedir perdão, mas a ferida, ela fica ali. A pessoa, lógico, a pessoa ferida tem que trabalhar para perdoar. Mas o melhor é a gente evitar de ferir, não é? Porque feridas por palavras, como dizia minha mãe em memória, ela dizia o seguinte: há palavras que doem mais do que um tapa no rosto. Vamos orar e pedir a misericórdia do nosso Deus? Curve sua cabeça. E nesse momento, faça uma análise da tua vida, das tuas palavras, como você tem usado
as tuas palavras dentro da sua casa, dentro do seu emprego, dentro da sua família. E vamos pedir que o nosso Deus, Ele possa controlar, nos ajudar a controlar a nossa língua. Pai Santo, Pai amado, no nome de Jesus, nós queremos louvar o Teu nome e Te engrandecer nesta noite. Porque a Tua palavra, ela nos ajuda a ser pessoas melhores. Meu Deus, quantos problemas não seriam evitados se, ó Deus, se soubéssemos controlar melhor as nossas palavras. Pai Santo, quantas pessoas que estão ferindo e sendo feridas nesse tempo, até através das redes sociais, pronunciando palavras que ferem, falando mentiras, pronunciando palavras que não edificam. Meu Deus, no nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a santificar a nossa boca, o nosso coração. Enche o nosso coração do Teu Espírito, para que, ó Deus, o Teu Espírito possa encher a nossa boca de cânticos, de salmos, de hinos de louvor a Deus, de palavras que abençoam e não palavras que amaldiçoam. Pai Santo, no nome de Jesus, nós Te agradecemos por esta palavra e Te pedimos, meu Pai, ajuda-nos, a Deus, a ser melhores todos os dias. Somos imperfeitos e às vezes nós ferimos, ó Pai. Às vezes as pessoas que nós mais amamos, às vezes nós acabamos ferindo porque não sabemos controlar a língua. Nos ajuda, nos dê o domínio próprio, nos dê o autocontrole, ó Deus, para que nós possamos ser bênção aonde nós estivermos. Pai, muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém.